Bom, pessoal, eu gostaria de continuar então com a discussão de conceito de continuidade. Eu quero considerar aqui uma função que tem a seguinte definição: uma função f de x definida, eu vou defini-la a partir de dois ramos também. Esses ramos são os seguintes: ela vale 1 sobre o recíproco de x ao quadrado, se x é diferente de zero, e ela vale zero se x é igual a zero. Tá? Então você tem uma função aí que é definida para todos os números reais, o domínio dela, e para x igual a zero, você tem que a imagem dela é igual a zero, e para valores de x diferente de zero é simplesmente o recíproco do quadrado de x. O que nós gostaríamos de fazer é discutir a continuidade dessa função, eventual continuidade dessa função, quando x para zero, o número zero. Então, vejamos como isso pode ser feito. Bom, note que é um fato a ser salientado aqui, que a imagem da função, quando em zero, x igual a zero, eu tenho que a imagem é zero, né, de acordo com essa definição da função. E agora nós vamos, para discutir a continuidade dela em zero, eu vou simplesmente tomar o limite de f de x, quando x tende a zero, e comparar com o valor da imagem da função quando eu estou em zero, para o domínio dela em zero. Então, ao considerar o limite de f de x quando x tende a zero, é claro, eu tenho que olhar para valores da imagem quando x é diferente de zero. E esse é o ramo superior, é o ramo que eu devo considerar aqui. Então, eu vou tomar simplesmente o limite de f de x para x tendendo a zero, é 1 sobre x ao quadrado, então, quando x tende a zero. Muito bem, agora você sabe, né, de estudos anteriores que fizemos, que a função 1 sobre x ao quadrado, quando x se aproxima de zero, é tal que, quando eu me aproximo de zero, o denominador tende a zero. Obviamente, o recíproco disso é um número tão grande quanto você queira, quanto mais próximo de zero você estiver, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, você tem que isso daqui é igual a infinito. Ora, veja só, então esta função simplesmente não tem um limite quando você se aproxima de x igual a zero. O comportamento dela é tal que você tem que ela cresce indefinidamente à medida que você se aproxima de x igual a zero. Portanto, ela sequer tem um limite, e não tendo um limite, ela não pode, obviamente, ser contínua. Então, essa é uma função f descontínua em zero. Então, essa é uma propriedade dessa função. Você tem uma descontinuidade diferente daquela que tratamos no vídeo anterior, mas a despeito disso, a descontinuidade aqui ocorre não pelo fato do limite ser diferente da imagem da função, mas simplesmente porque o próprio limite não existe. Se o limite não existe, então a função não pode ser contínua, embora ela seja definida em zero. F de zero é igual a zero. Tá? Se nós formos representar um gráfico dessa função, vou colocar aqui y, x, o gráfico da função, y de x, f de x. Se você representar o gráfico, você veja que em x igual a zero, a imagem é zero. Então, eu tenho esse ponto aqui, em x igual a zero. Esse é um ponto do gráfico da função. E, claro que f de x sendo um número não negativo,
eu vou ter o gráfico da função na parte em x igual em y igual a zero, é o único ponto aqui, e o resto do gráfico na parte no semiplano superior ao plano cartesiano que aqui está. Tá? Então, quando x se aproxima de zero, a função simplesmente tem imagens, tanto pela direita quanto pela esquerda, tão grande quanto você queira, mas a valores positivos. Quando o x é muito grande em módulo, o recíproco de um número muito grande em módulo se aproxima arbitrariamente de zero. Então, o gráfico da função seria alguma coisa desse tipo aqui. Simplesmente nós vamos vê-lo com mais detalhes futuramente, como esboçar esse tipo de gráfico. Mas aqui é simplesmente para salientar que existe um salto ao passar do ramo esquerdo para o ramo direito. A função é definida em x igual a zero, e vale zero. A esquerda, ela simplesmente cresce indefinidamente à medida que você se aproxima de zero. A direita, ela cresce indefinidamente à medida que você se aproxima de zero. Em x igual a zero, ela tem imagem zero. Tá? Então, essa é uma função que tem uma descontinuidade chamada descontinuidade infinita em zero. Tá? Ela não é uma função contínua, porque ao desenhar o gráfico, é claro, você tem que tirar o pincel do quadro para continuar no ramo da direita e continuar desenhando ou esboçando o gráfico da função. Então, esse é outro exemplo de uma função que, quando você analisa a continuidade dela em zero, você descobre que ela é descontínua, tá? Por não satisfazer a propriedade que limite de f de x, quando x tende a zero, é igual à imagem dela, no caso aqui zero, simplesmente porque o próprio limite não existe, né? Uma vez mais salientando, um limite infinito, isso aqui simplesmente não é um número, é simplesmente o comportamento da função quando você se aproxima de x igual de zero arbitrariamente. Bom, eu vou considerar uma outra propriedade aqui, uma outra definição, que é chamada limite continuidade à direita e à esquerda, e que também vai ser útil para o estudo de funções. Todas as propriedades que nós estamos vendo aqui de funções são características que nós estamos vendo aqui de funções são bastante importantes na consideração do cálculo diferencial. E é por isso que nós estamos tratando esses conceitos, e no caso aqui o conceito de continuidade. Então eu vou tratar o que vem a ser a continuidade à direita. F é contínua à direita de A se a seguinte coisa for satisfeita, ou seja, a seguinte igualdade. Se limite de f de x, quando x tende a A pela direita, isso é igual à imagem da função f em A. Tá? Isso define o que vem a ser contínua à direita. F é contínua à direita de A se acontecer essa igualdade. Então, qual seria o esboço do gráfico associado a uma função que é contínua à direita de A? Eu vou colocar o A aqui eu represento x, y, e suponhamos que eu tenha um esboço para a função que seja a seguinte. Ela aqui tem uma imagem que é f de A, o gráfico dela é desse tipo aqui, digamos. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a imagem da função em A é f de A é parte do domínio da função, é claro, e quando eu me aproximo de A pela direita, a imagem é tal que ela tende
a f de a, ou seja, o limite de f de x quando x tende a pela direita é exatamente a imagem da função. Tá? Isso caracteriza a função como sendo contínua à direita de a. Você poderia pensar qual seria a definição de contínua à esquerda. A definição de contínua à esquerda seria semelhante a essa. Por exemplo, se eu tivesse uma coisa do tipo, digamos, eu vou simplesmente modificar isso daqui de uma outra maneira. Vou fazer a seguinte coisa. Vou abrir aqui eu vou trocar, colocar um f de a aqui, do jeito que está aqui. Então, suponhamos agora que eu faça a mesma coisa, eu me aproxime de a pela direita. É claro que o comportamento da função vai ser tal que ao me aproximar de a pela direita, a função tende a esse valor, que é diferente da imagem dela, então ela não é contínua à direita. Mas, se eu analiso a esquerda, veja lá a esquerda, quando eu me aproximo de a pela esquerda, a função se aproxima de f de a, e f de a, claro, é a imagem da função em a. Ou seja, eu escreveria o seguinte, que limite de x quando eu tendo a pela esquerda é igual a f de a. Nesse caso, você diz que a função, que f é contínua à esquerda em a, melhor dizendo, em a. Essa é a maneira correta de dizer. F é contínua à esquerda em a. Por quê? Ao me aproximar de a pela esquerda, a função tende a f de a, e f de a é a própria imagem da função. Então você diz, nesse caso, que a função é contínua à esquerda em a. Bom, essas são as definições de continuidade de funções. Eu gostaria agora de tratar um teoremazinho. Vou apagar isso daqui e considerar esse teorema, que também é usado no conceito de continuidade de função. E ele tem a seguinte cara, né? Eu vou assumir aqui duas funções f e g, que são contínuos em x em a. Então eu tenho que limite de f de x é uma das funções, quando x tende a a, digamos que isso daqui ela é contínua em a, então eu estou dizendo que o limite é igual a f de a. E vou imaginar também uma outra função, limite de g de x, que é contínuo em a também. E suponhamos que essas duas igualdades sejam características de uma determinada função, ou seja, as duas funções são contínuas em a. Eu gostaria de estudar a continuidade ou o que acontece com a função f mais g quando eu me aproximo de a. Ou seja, f mais g é uma função definida, é a função soma das funções f e g. Bom, quando eu me aproximo de a soma das funções é tal. Qual é a definição da imagem da soma de duas funções? É a soma das imagens das funções originais. Então, eu tenho que isso daqui é simplesmente o limite, quando x tende a de f de x mais g de x. Por que f de x mais g de x? É exatamente como é definido f mais g de x. É f de x mais g de x. Ora, aqui eu tenho o limite da soma de duas funções, mas o limite da soma de duas funções é a soma dos limites, se esses limites existirem. E esses limites existem porque eu estou considerando-os aqui como existindo. Então, isso é limite de f de x quando x tende a a,
mais limite de g de x quando x tende a A. Mas veja só, limite de f de x quando x tende a A é a própria imagem de f em A. Limite de g de x quando x tende a A é a própria imagem de g em A. Ou seja, mas isso daqui nada mais é do que a imagem associada à soma das funções f e g em A. Então você acabou de provar que se duas funções são contínuas em a soma dessas duas funções também é contínua em A, porque o limite de f mais g, quando x tende a A, é igual a f de g de A. Então esse é um teorema, você acaba de mostrar um teorema que diz que a soma de duas funções contínuas é uma função contínua no ponto em questão. Tá? Você pode pensar o seguinte, e se eu fizesse a seguinte proposta, f vezes g. F vezes g é uma outra função definida a partir de f e g. Se f e g são contínuas, de fato, usando um teorema, uma demonstração muito semelhante a essa daqui, você mostra que f vezes g é uma função contínua também em A. A diferença também de f e g é uma função contínua em A. E, inclusive, a razão entre f e g, também é contínua em A, desde que o limite de g quando x tende a A seja diferente de zero. Ou seja, a razão de duas funções contínuas em A é também contínua em A, desde que g de A seja diferente de zero. Então você tem esses teoremazinhos que são demonstrados de uma maneira muito semelhante àquela que foi colocada aqui e que são bastante úteis para determinar limite de funções no contexto dessas aplicações que nós fizemos aqui. Bom, um outro teorema que ficaria bastante interessante, que é bastante interessante de se considerar, leva em conta também a definição de função, o conceito de continuidade, é o seguinte, né? Vou considerar aqui um polinômio, uma função polinomial. Então, suponhamos que a função f de x seja um polinômio. Um polinômio ele é caracterizado por coeficientes vezes potências de x. Então eu tenho Cn, x elevado a n, aí eu teria aqui, digamos, Cn menos 1, x elevado a n menos 1, e assim por diante, até uma constante que você teria, vamos chamá-la de C0. Tá? Então, se eu tenho um polinômio de grau 2, seria C2, x elevado a 2, C1, x elevado a x e uma constante arbitrária. Bom, o que nós queremos estudar qual seria a propriedade de continuidade desse polinômio em certo ponto do domínio do polinômio. Ora, uma função polinomial, o domínio da função polinomial é o conjunto de todos os números reais. Então eu vou considerar um particular número real e estudar a continuidade da função polinomial naquele número real. Digamos um número A qualquer. Bom, é claro que o f de A, eu sei que seria simplesmente só chegar aqui e substituir em cada um desses termos x igual a A. Então eu teria Cn, A elevado a n, mais Cn menos 1, A elevado a n menos 1, e assim por diante até o C0. Tá? Essa é a imagem associada a essa função polinomial no ponto A. Muito bem, agora eu vou discutir o limite da função polinomial quando eu me aproximo de x igual a A. Tá? Ora, é claro que o limite de f de x vai ser o limite da soma dessas funções que aqui estão, mas o limite da soma dessas funções é a soma dos limites de cada uma delas. Bom, o limite de Cn, por exemplo, o limite
de Cn, x elevado a n, quando x tende a A, mais todos os outros termos que estão aqui, inclusive o limite de C0 quando x tende a A. Ora, você sabe que, pelos teoremazinhos de limite que já consideramos, o limite de uma constante vezes uma potência a enésima potência de x quando x tende a A, você sabe que isso daqui é simplesmente Cn vezes A elevado a n. É uma propriedade do limite que nós já vimos anteriormente, já consideramos. A mesma coisa seria aplicada aqui nos termos intermediários. Tá? Nós teríamos Cn, A elevado a n, Cn menos 1, A elevado a n menos 1 e assim por diante. E o último aqui seria limite de C0, que é uma constante quando x tende a A. Ora, isso é o próprio C0. Ora, se você comparar isso daqui com isso daqui, você vê então que eles são os mesmos números, ou seja, que número? Exatamente a imagem da função. Então você acaba de mostrar que o limite de uma função polinomial quando x tende a A é a própria imagem. Ou seja, a função polinomial ou polinômio, ele é contínuo para todos os números reais. Ele é uma função contínua. Você diz o seguinte: quando uma função ela é contínua para todos os elementos de um intervalo, você diz simplesmente que ela é contínua naquele intervalo. Portanto, a função polinomial ou o polinômio é contínua para todos os números reais. Tá? Isso é uma propriedade interessante. Outra propriedade interessante, suponhamos que eu esteja considerando uma função racional, que é um polinômio dividido por outro polinômio. Claro que a polinômio no denominador você considera valores de x para os quais ele não se anula. Tá? Então, a razão entre duas funções polinomiais, tá, é a razão entre duas funções contínuas. Ora, a razão de duas funções contínuas é contínua desde que o denominador seja diferente de zero. Portanto, usando o fato de que um polinômio é uma função contínua, uma função racional é contínua desde que o denominador seja diferente de zero. Para os números, para o ponto de onde você está considerando a continuidade. Então, Px sobre Qx é contínua, se for a razão entre dois polinômios, é contínua em A se Q de A for diferente de zero. Então essa é outra propriedade, é outro teoremazinho que você pode construir a partir desses resultados que tratamos até agora. Então, funções polinomiais são funções contínuas em todo o domínio, em todos os números reais. Funções racionais são funções contínuas nos pontos em que o denominador é diferente de zero. E você pode estender isso a outros tipos de funções e nós vamos ver isso no vídeo seguinte, onde eu vou continuar a considerar mais funções e outras propriedades associadas a esse conceito de continuidade.